Olha só o que nós temos aqui hoje. Então, temos esse veículo aqui. Um polo com a luz do EPC acesa, gravando essa avaria aqui, ó. O que ele grava para nós? 000 AEF, sensor de posição do comando de válvulas da admissão, banco 1, circuito aberto. Olha só. Essa avaria está nos remetendo ao sensor de fase da admissão. Esse polo aqui ele é 1.0 3 cilindros e ele só tem sensor de fase da admissão ali mesmo. E está dizendo ali circuito aberto, como se tivesse o fio do sensor rebentado ou o sensor queimado, falta de alimentação. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar apagar essa avaria. Primeira coisa que eu sempre tento. Vou vir aqui e vou excluir essa avaria aqui. Excluir falhas. Vamos ver se exclui. Nenhuma falha detectada no sistema. Eu volto aqui em leituras, volto em falhas e ele já voltou. Comando de válvula, disposição do comando de válvula de comando de admissão. E lá o EPC é aceso, não apagou. Então tá. Então quer dizer o quê? Que realmente isso aqui tem uma avaria. Ele tem uma avaria. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que ir lá, testar a alimentação 5 volts do sensor, testar a alimentação negativa e o sinal. O que eu fiz aqui nesse caso aqui, ó? Entrei com o osciloscópio e vi. O sinal está ok. Vou pausar aqui. Ó. O sinal está tendo os dois ressalto grande e os dois pequeno. E a amplitude de 0 a 5 volts. O sinal está legal. Então, isso quer dizer que eu não tenho problema de sinal do sensor. Não tem problema no sinal. Se está tendo sinal, ele está tendo alimentação eficiente e o massa eficiente, então ele está ok, ele está tudo certo. Por que pode acender isso daqui? Eu posso ter um problema ali de sincronismo, então eu precisava pegar o que? O sincronismo. Porém, e fazendo uma inspeção visual, o que eu achei aqui? Tirei o coxo de borboleta para ver o teste do sensor. Numa inspeção visual eu achei aqui a solenoide do comando de válvulas rebentada. Olha só a alimentação dela, partiu ele, ó. Então o defeito que está gravando sensor de fase é a solenoide. Por que é a solenoide e a central não enxerga a solenoide? Primeiro a gente vai entender como é que funciona aquela solenoide. Aquela solenoide ela funciona como por pressão de óleo. A central eletrônica controla ela com PWM. Eu chamo aquilo ali de torneira de pressão de óleo. Por quê? Quando a gente acelera o carro, a central eletrônica quer avançar o comando. Quando avança o comando, ela abre aquela torneira com sinal PWM e aí vai entrar pressão de óleo para a polia do comando e ele vai adiantar. Olha só a lógica da coisa. Então quer dizer o quê? Quando a central controla a solenoide, ela vai passar pressão de óleo para o comando de válvula e o comando da admissão vai avançar. Isso aí não está acontecendo. E por que a central não está enxergando que é ela o defeito? Não está enxergando porque a central monitora o comando que ela manda para ela através do sensor de... Por que a gente tem esse sensor de fase aqui, ó? Para monitorar o tanto que a central avançou. A central controla esse atuador que eu chamo de torneira de óleo. A central vai abrir ela através desse chicote elétrico aqui. Abrindo ela, vai entrar mais pressão de óleo para a polia vai avançar ou atrasar conforme a central quer, e ela vai monitorar pelo sensor. Então ela está tentando controlar, ela não sabe que não abriu, e aí ela está acusando o sensor porque ela não controlou aqui, ela viu, ela mandou controlar a pressão de óleo, mandei abrir a torneira. Para ela a torneira foi aberta. A pressão de óleo não chegou na polia do comando e o sensor não variou aqui, ó. O comando ele não variou. Por isso que ela está acusando o sensor de fase, porque ela tem certeza que ela mandou abrir a torneira e não variou, então esse sensor aqui está mentiroso. Coisa que não é o caso, o problema é no variador, como está aqui, ó. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai arrumar o chicote elétrico daquele variador de fase, da torneira de óleo que a central controla, e aí nós vamos voltar e fazer o teste e vamos ver o que vai acontecer, se vai sumir as avarias ou não. Bora fazer isso? Refeita a instalação aqui, ressoldei, refiz a instalação e a avaria de posição do comando de válvulas já ficou na hora como passado. Veja que interessante, sensor de posição do comando de válvulas, e agora eu vou apagar ela
Nós vamos ver. Leituras e falhas. Nenhuma falha detectada no sistema. Então quer dizer o quê? Defeito aqui que a central estava enxergando, dizendo para nós que era o comando de válvulas sem sinal no sensor de fase, não era isso. O defeito era no variador de fase. E ela entendia que era o comando por quê? Porque para ela o variador estava sendo acionado. Ela mandava acionar o variador para passar a pressão de óleo para a polia e ela não enxergava esse avanço lá no comando de fase, lá no sensor de fase da admissão. Então, se ela não está enxergando o avanço e ela tem certeza que ela mandou o comando e o comando não avançou, então o defeito está onde? No variador de fase. Sensor de fase. Porque vê bem, vamos fazer uma suposição aqui. Esse aqui é o fulano e esse aqui é o Beltrano. Eu passei uma informação para o fulano, para ele fazer o quê? Trocar a roda desse carro aqui. Vamos adiantar o comando aqui. Fulano, adianta o comando. Abri aqui e fiz ele adiantar. Então eu tenho certeza, eu confiei nele que ele adiantou. E aí eu perguntei pro Ciclano fazer o quê? Me confirmar se ele fez o serviço. Só que como eu confio nesse fulano aqui, eu não dei bola porque esse aqui me disse. Esse aqui disse que não estava sendo feito. Então eu estava dizendo que, opa, esse aqui está mentindo. E é dessa mesma forma que funciona. É dessa forma que funciona para a central entender se foi avançado ou não o comando. Ela comanda a solenoide do variador, que é a torneira de óleo. Então ela vem com aquele pulso pelo fio aqui, abre a torneira de óleo para entrar pressão para o comando. E aí ela monitora esse comando aqui, ó, no sensor de fase. Então ela mandou abrir a solenoide e o sensor de fase não disse que não foi atuado. Então para ela esperava aqui que fosse adiantar 3, 4 dentes e aqui ela não viu nada, não adiantou. Mas como ela não viu que tinha defeito aqui, ó, nessa parte elétrica do chicote, o que estava acusando? Sensor de fase. Dessa vez o sensor de fase estava sendo acusada injustamente. Isso aí acontece muito na injeção eletrônica. A central eletrônica comanda um atuador e aí onde ela vai no sensor para verificar se o atuador estava ok, ela acusa o sensor e não acusa o atuador. Então ela não acusou o atuador com defeito, que estava cortado o fio, e acusou o sensor. Isso acontece também em corte de borboleta. Ela manda acionar a borboleta não aciona e ela acusa o quê? Sensor de posição de borboleta. E às vezes o defeito é onde? No comando. Defeito no corpo, engrenagem quebrada, alguma coisa desse tipo. Então, sempre que acusar um sensor, tem que ver se ele não está monitorando o movimento. Se ele estiver monitorando o movimento, é importante ver se tem algum acionamento nesse movimento, tipo ali, movimento de comando de válvulas, tem acionamento da solenoide para ter o avanço. Se está tendo esse acionamento, se ele está enxergando. Que nem o coxo de borboleta. Acusa sensor de posição de borboleta, vê se está tendo o comando para a borboleta funcionar. Porque pode acusar sensor de borboleta e não ser ele. Pode acusar solenoide do comando de válvula, livre sensor de fase e não ser ele. Entendeu? Então sempre é importante monitorar se vai ter algum acionamento ou não. Se tem algum acionamento eletrônico nessa peça que o sensor está lendo. Tamo junto. Gostou? Curte, salve e compartilha. Bora pra cima.